Olá, bem-vindo você ao nosso novo programa Notícias do Momento de hoje, nesse dia 5 de maio, começando a semana com muita força, né? 5 de maio aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, edição nacional, então fique conosco até o fim, esse vídeo está muito bom, tem notícias importantíssimas. Hoje também, nessa segunda-feira, vamos ter a nossa live do Despertos da Era de Aquário, às 20 horas, né? 20 horas, e a gente vai tratar de assuntos importantíssimos aí que estão sendo colocados. Então vamos lá direto às nossas notícias de hoje. Vamos lá. O que está acontecendo aqui no Brasil? Tivemos a edição já internacional e hoje também é dia da transição planetária, né? A transição planetária está sempre aí bombando segundas, quartas e sextas sobre o que está acontecendo no mundo de forma da climática e das mensagens espirituais para nós. Então vamos lá então, o nosso Telegram oficial com 43 mil pessoas, não entre nos piratas, cuidado, né? E o nosso Despertos da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura que está bombando. Fazendo um novo convite ao encontro presencial em Taubaté, São Paulo. Quem é de São Paulo, região, ligue para a nossa produção. A gente está com uma promoção super especial para quem quiser ir ali em grupos ou 2 pessoas, né? 10 de maio, não perca essa semana aí, tá? Tivemos também a ressonância com alguns blackouts, a gente vai comentar depois nas notícias do momento. Tivemos aqui também... No Chile temos umas imagens assim, olha como a onda entra assim com força ali nas ruas, né? E entrou com força e não causou nenhum dano assim maior, né? Mas essas ondas elas vieram assim com muita força e assustou demais a população, que teve um pequeno tsunami ali no Chile. Felizmente não causou maiores danos, mas foi algo assim que assustou um pouco o povo chileno que ali estava nas cidades ali próximas àquela parte que caiu, né? Tivemos também alguns tormentos no mundo inteiro, que nós vamos falar depois na parte das notícias do momento, com tempestade de granizos e fortes chuvas que provocaram inundações também em Santo Amaro, da Bahia, né? Muita água em Santo Amaro, da Bahia. A gente vê que a coisa está indo, né? Então, temos apagões previstos aí, algumas coisas perto de acontecer. Vamos ver se vai acontecer mesmo ou não. A gente vai falar mais sobre isso agora na parte da notícias da transição planetária. Vamos lá, então, na parte nacional. Atenção, produção. Atenção, chegando na parte da produção, o que está acontecendo aí no Brasil, minha gente, nacional, chegando. Aqui o nosso capitão, então, ele saiu do hospital, né, já saiu do DF Estado de Brasília e está se preparando para ir na Marcha Pacífica da Anistia, que vai acontecer, né, nesse dia 7 de maio, na quarta-feira, que vai da Torre de TV até o Congresso Nacional. Então, até da Torre de TV ele vai estar e o povo foi convocado a participar dessa marcha pacífica da anistia humanitária. E ele também já está sabendo, o Loirão também está ajudando ele nesse processo, ele está com 3 seguranças americanos que estão acompanhando ele. Então tem muita coisa que está acontecendo, né? Mas ele está se recuperando bem, ele já mostra sinais de bastante melhora. Então o médico dele falou que o presidente passou por uma cirurgia grande e diz que ele é um novo presidente, já está restabelecido, né? Ó, poxa, que interessante isso aí, né? E já, então, ó, vamos colocando mais situações, a gente torce muito pela saúde do nosso capitão, que ele se recupere logo e retome a sua base, retome as suas atividades normais, é o que todos nós desejamos com toda certeza, certamente todos que aqui estão, né? Também Mora libera provas da PF à defesa de Jair Capitão, né? Até então, Mora afirmava que todas as provas tinham sido franqueadas, mas, porém, ele ocultou algumas provas. Então, agora ele está ajudando, corroborando para que os advogados sustentaram ao longo do processo. Ele vai liberar essas provas da PF à defesa do capitão, para mostrar que as provas, né, são provavelmente inconsistentes, né? Inconsistente. Tivemos o grande escândalo do INSS, né? E agora o ministro de L e presidente do PDT, que moveu a ação contra o capitão, Lupe diz que o Beelzebub está inelegível, né? Ele chamava ele de Beelzebub, né, o nosso capitão. Então ele disse assim, né? O Beelzebub está inelegível e agora ele está deposto do seu posto de ministro, né? Então, veja, aqui se faz, aqui se paga. E a gente não deve falar mal das pessoas dessa maneira, né?
Então, quanto a esse escândalo do INSS, até quero falar um pouquinho sobre você, sobre isso. Esse escândalo foi o maior escândalo que já aconteceu no Brasil nos últimos anos. A quantia de dinheiro que foi, enfim, retirada dos aposentados, eles falam que pode chegar até 20 bilhões de reais. Vocês acreditam que é isso? Dinheiro que o aposentado comprava o seu remédio, comprava a sua comida, pagava o seu aluguel, né? E tudo isso ia na mão dessa gente da canhota. Né? Por isso que o capitão tem que tomar força novamente e restituir a nossa nação com toda certeza, tá? E parece assim que o capitão recebeu uma visita muito interessante, muito importante lá no hospital, que foram 3 agentes americanos com crachá que ajudaram a oferecer ajuda de segurança para ele. Ele, obviamente, aceitou para que eles cuidassem ali, para que ninguém entrasse, pegasse ele e tal, e agora ele está se retirando dali e vai, talvez, ir para algum local mais seguro, não sabemos para onde vai, né? Mas o capitão e o Flávio, que é o filho dele, devem se encontrar amanhã com um membro do governo do Loirão para discutir sanções ao Mora. Então agora eles estão discutindo muito que essas sanções vão ser fortes, e vão ser fortes mesmo para o Mora, por isso que estão falando aí, conforme diz o pastor Sandro Rocha, né, que os corvos irão voar em uma direção só, que é para o Atlântico Sul. Os corvos vão voltar para o Atlântico Sul, ou seja, dentro do que estamos vendo, e eu quero até fazer o meu editorial e comentar um pouquinho, aproveitando para mandar um abraço para o meu amigo Sandro Rocha, meu querido pastor Sandro Rocha, gente, um grande amigo, né? E ele falou assim, mais ou menos corroborando aquilo que a gente já tem acompanhado, né, que além desses 3 seguranças, o Loirão vai mandar aqui um agente do Marco Rubio, e que os Estados Unidos entrarão em peso aqui para fazer o que tem que fazer, as limpezas e as sanções. Então, como o próprio pastor falou, né, que os ventos fortes irão soar, eles falam que seria para essa semana, tá? Era essa semana, mas eu não gosto de datas, porque geralmente atrasa um pouquinho, tem alguma coisa, mas eles estão falando que seria para os próximos dias, digamos, para essa quinzena, essa dezena de dias. E a gente veria, então, ações mais interessantes, mais fortes no campo jurídico, no campo legal jurídico, e depois as sanções econômicas contra essa turma do mal aqui no Brasil, até levar o Mora em cana para os Estados Unidos, que é lá que ele vai. Então, os dias dessa turma já está contado, os dias dessa gente estão contados, né? Então, só quero trazer essa notícia para vocês, que está tudo marcado para que aconteça alguma coisa em breve, né? E os corvos irão voar nessa direção, ou seja, as águias americanas, que... Quer dizer, os corvos é diferente, as águias são as americanas, os corvos seriam o pessoal de preto, né? E eles vão voar em direção só, quer dizer, vão para o Chilindró, eles vão voar numa direção só, todo mundo indo para o Chilindró ou fugindo daqui, é isso que vai acontecer, porque a coisa está ficando preta para o lado deles, tá? Então, quem sabe o Trump e o Marco Rubio venham também, o governo do Loirão chega ao Brasil para tratar de sanções ao Mora. Então, essas sanções estão acontecendo aí de maneira muito certa e muito forte, e vai ter coisa forte aí. Então, o governo do Trump disse que o coordenador das sanções vai participar de reuniões e prevê discussões para reforço no combate ao delito organizado e ao comércio de pó. Né? Eles não querem que aqui seja pó. E vai vir aqui no Brasil um procurador chamado de David Gumbel, que ele deixa o recado: a era da tirania impune pode estar chegando ao fim, né? Então, enquanto o Mora cala vozes e persegue opositores, age como imperador moderno, o mundo começa a reagir. A chegada desse David Gumbel, que é a figura central americana, especialista em sanções, desembarcará no Brasil nessa segunda-feira, hoje está desembarcando. A gente está aqui, esse David Gumbel, ele vai se reunir com o Flávio, o capitão, que deverá levá-lo também ao encontro do capitão, e eles estão fazendo sanções contra toda o pessoal de preto, todos os togados, né? E a mais pesada das punições previstas é a proibição de ingresso nos Estados Unidos, e também com a aplicação da lei Magnitsky,
que retira deles todos os bens, né? A coisa vai ferver para o lado deles, né? Esse aqui é o Marco Rubio. Então, o Trump destitui conselheiro de segurança e coloca Marco Rubio interinamente como a figura mais poderosa dos Estados Unidos, atrás apenas do loirão, ampliando sua influência. Então, o Marco Rubio está com toda a força aí. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos autorizou o Poder Judiciário do governo da Flórida a notificar pessoalmente o Ali, né, o Mora, para comparecer numa oitiva, uma escuta nos Estados Unidos. Então ele vai comparecer a essa oitiva, né? Paridade. Então, se ele não for, ele é considerado foragido, né? Aqui fala meu amigo Fernando Lisboa, também meu querido amigo, chefe da área de sanções, David Gamble, desembarcará no Brasil. Ele atuou no Afeganistão, uma pessoa assim que tem muita força, né? Um abraço aí, Fernando Lisboa, grande abraço aí, meu amigo, tá? Aqui também mais uma maracutaia. 1/4 dos empréstimos consignados pelo INSS eram fraudados. 1/4 deles, né? Veja só, 1/4. 1/4 de todo empréstimo aos aposentados era retirado. Então, e a maioria desses roubos do INSS estavam no Nordeste, onde o L teve mais voto. Ou seja, ele se elegeu para botar a mão no dinheiro dos nordestinos, diz o deputado Sóstenes. Veja só, é um escândalo atrás do outro, gente do céu. Vocês imaginam que 1/4 de todos os empréstimos consignados eram fraudados? 1/4. Ou seja, faziam empréstimos e nem sabia que tinham, e o dinheiro ia lá para eles, né? Urgente, presidentes de associações ligadas ao INSS recebiam auxílios dos governos, eles pagavam os presidentes das associações, né, para que continuassem, ou seja, era tudo um golpe dessa gente mesmo, né? Gente, que loucura. E aqui também o Gonçalves Dias, né? O segundo vai sumir do mesmo jeito que sumiu o primeiro. Esse aqui sumiu, e esse outro que vai sumir também, vamos fazer alguma coisa com ele, né? Aqui também o novo ministro do L, ele colocou o Carlos Lupe, que também é muito, Volney Queiroz, que era muito ligado às maracutaias, né, dos escândalos. Então ele troca um ruim por um igual ou pior. E enquanto isso, o pessoal que se aposenta está levando fumo mesmo. Idade mínima para se aposentar deve subir para 72 anos. Nossa, então aproveite e corre antes que você não se aposente mais, quem estiver na fila. Toffoli também está trabalhando para o bem agora, já anulou provas contra 28 estrangeiros investigados por corrupção, justificando que a empresa sofreu coação, né? E a empresa mudou de nome para Novo Honor, para fazer mais bonito, né? Então, aparentemente, agora parece que ela vai retornar a ser Odebrecht de novo. Então, tá uma maracutaia valente. Aqui também, Hugo Mota, presidente da Câmara, cogita se candidatar a governador da Paraíba em 26. Então, esse aqui é muito mito e esse outro é minto muito, né? Então, é por isso que o cabeça de muitos jumentos dá um nó. Minto muito, muito mito, né? Aqui também, quem mandou descontar 6 bilhões dos aposentados, né? Foi esse aí, né? E tá tudo no controle, tudo da gente deles mesmo, né? Tudo da gente dele. Enquanto isso, o L destrói a economia e déficit das contas externas chega a 2,2 bilhões em março. O Brasil afundando na economia, né? O governo L ultrapassa a marca de 1 trilhão de impostos recolhidos em 2025. Olha, 1 trilhão, impostômetro, né? A Associação de São Paulo impostou 1 trilhão de reais de impostos recolhidos, ou seja, o trabalhador trabalha 5 meses por ano, 4 ou 5 meses, né, conforme cada um, para pagar apenas os impostos, e tem para seu rendimento apenas 6 meses por ano, se é que seja, né, 6 ou 7 para o seu sustento. Então, veja só que é um absurdo. Nós somos o país que talvez pagamos mais imposto de toda a terra, e é justamente para manter essa maracutaia, essa gente canhota aí no poder. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, não fazer, né, não deixar ficar calado. Bom,
aqui sobre o show da Lady Gaga, né? Ela disse assim: a bandeira de vocês jamais será vermelha, eu amo vocês para sempre, né? Lady Gaga, apagão e rituais, o que eles estão preparando para o Brasil? Então, falo que um dos shows desse show da Lady Gaga foi digamos, um ritual maligno que ela abriu como se um portal negativo para invocar forças demoníacas no Brasil e também para que ela é ligada ao SAT, né? Ligado ao SAT, e foi tentado fazer uma espécie de um feitiço gigante, diz que foi o maior feitiço já feito a céu aberto no mundo, com 2 milhões de pessoas. Então, isso que ela fez. Então, o pessoal está dizendo que isso pode trazer algum efeito danoso para o Brasil, mas nós vamos mentalizar e dizer que nós cortamos esse efeito danoso em nome do nosso Jesus, nós cortamos que o Brasil seja libertado de toda a maldade, de todas as coisas que vão acontecer aqui. Nada vai acontecer de ruim. Nós somos protegidos em nome do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Aqui mais essa, continuando aqui, sobre Florianópolis, Santa Catarina agora, né? Florianópolis decreta situação de emergência pública por casos de SRAG. Então, ainda de acordo com o município, estão com os leitos ocupados. É síndrome de respiratória aguda grave, que é problemas pulmonares e tal. Então, Florianópolis está tendo isso aí. E isso provavelmente é aquelas das coisas que a gente respira, né? Aquelas coisas que largam em cima do ar e acaba trazendo problemas para as pessoas, né? Então, não se preocupe, a pessoa tem que trabalhar dentro da natureza, trabalhar dentro da respiração, o contato com a natureza e tentar melhorar a sua vida com alimentação, mas largando coisas químicas, tudo isso ajuda bastante, né? E temos que defender também os nossos pequenos dessa situação que está na tela aí. Foi revelado um chocante documento da empresa PFIZER, revelando delitos contra a humanidade e que eles deliberadamente, ou seja, eles fizeram de propósito isso para haver redução do número de pessoas na Terra. Então eles sabiam disso, então foram milhões de pessoas que foram abatidas por essa empresa que sabia que isso estava acontecendo, né? Então, a gente faz um apelo a todos os médicos, todas as pessoas da área da saúde, que abram os seus olhos, não empurrem mais essas coisas para os nossos pequenos, porque isso não serve mais. O mundo inteiro já está saindo disso, né? E só aqui no Brasil que não, né? Então, tem vários documentos comprovando isso que eu estou falando, mas eu prefiro não falar muito, porque esse assunto não é liberado aqui. Então, tem vários depoimentos de médicos, de coisas, né, que falam exatamente isso, né, que precisaria 6 meses de testes e tal, e não fizeram nada disso, né, tem muita coisa. Bom, também pequenos de 2 anos com problemas cardíacos e tal, estão partindo desse mundo por causa desses mesmos assuntos que acabamos de falar, né? As VAs continuam levando as pessoas para o paletó de madeira, né? Que isso acabe o quanto antes, que não aguentamos mais, né? E só para descontrair um pouquinho, né? Ali na região de Ilhabela, São Paulo, uma baleia jubarte foi resgatada por rebocadores e marinheiros que ali estavam, né? Banhistas, e conseguiram salvar a baleia jubarte, a baleia que era até um pouquinho pequena, era filhote, né? Conseguiram salvar a baleia que estava encalhada ali, né? Poxa, que legal, né? E também aqui também uma dica para quem quiser solarizar a sua água, né? Colocar um fio de cobre ou um cano de cobre em torno de uma garrafa em espiral, faz uma água solarizada para evitar os efeitos danosos das coisas que a gente tem na água, né? De preferência azul, tem que ser vidro, evidente, né? Preferência azul, né? Azul vai ajudar bastante a água ficar solarizada e tal. Pode ser verde em outro momento, mas de azul é mais recomendado, né? Bom, tem mais aqui sobre também, vamos falar um pouquinho em outro momento sobre a Torre Eiffel, que embaixo dela foram descobertas muitos túneis e outras coisas, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade isso. Aqui também é um sistema de captação de energia livre da Terra, que acabou sendo desativado, mas a sua estrutura permaneceu, né? Então, eu vou falar mais sobre isso em algum outro momento, que aqui não cabe,
Mas, queridos, eu tenho a dizer para vocês que tudo está muito perto do grande dia da virada. E eu só peço a vocês que continuem perseverantes, que não se deixem desanimar por nada desse mundo, que você vai ficando forte aí com a gente, né? Acompanhe nosso canal, tá? Sabe que Deus está no comando e a luz venceu. Então, agradeço a presença, deixa o seu joinha, o seu like aí, precisamos da sua força, tá? Um excelente dia e assista a Planet Internacional e o Transição Planetária. Um grande abraço, a luz venceu, um beijo aí.